Fala pessoal, sou o chefe Christopher Andrews, sou chefe proprietário aqui do restaurante 860, localizado na cidade de Cosmópolis, e hoje a gente está dando início ao nosso sonho. A gente criou um projeto, eu e meu marido. Esse projeto consiste em falar sobre as raízes da alimentação brasileira. Esse projeto nós idealizamos da seguinte maneira: nós iremos em primeiro momento passar uma receita para vocês de influência brasileira, um prato típico brasileiro, e depois a gente vai ter um convidado para poder bater um papo bem legal. Nós vamos abordar assuntos sociais, assuntos sobre a nossa alimentação aqui no Brasil e muita informação para vocês. E nesse primeiro episódio a gente vai trazer para vocês um prato que é um prato polêmico, só que todo brasileiro gosta, que é a nossa famosa feijoada. É um prato que, além de barato, serve a família inteira. E a gente tem uma polêmica nesse prato, que a gente fica com dúvidas sempre. Ele é um prato de influência europeia ou um prato de influência brasileira? E é aí que a gente vai abordar depois com o nosso convidado, que é um historiador, e a gente vai abordar esse assunto com ele. E agora eu vou ensinar para vocês nossa famosa feijoada. Vou ensinar passo a passo, contar algum segredinho que vocês vão adorar, que são segredos essenciais para ficar uma feijoada encorpada com aquele caldo bem gostoso, suculento e grosso. Primeiro de tudo, a nossa feijoada ela é feita em apenas uma única panela. A gente vai usar apenas uma única panela para o preparo. E para isso a gente usa uma panela alta e larga, para poder fazer todo o cozimento, todo o processo dentro de uma panela. O primeiro passo, a gente vai deixar a nossa panela aquecer. No que ela aquecer, pegar a temperatura, a gente pode regar de azeite, óleo ou banha da sua preferência, uma gordura, para poder, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou selar todas as carnes, que vai agregar sabor no nosso caldo depois. Então, eu vou regar com azeite, selar carne por carne, retirar todas, deixar ela descansando, e depois eu venho para o refogado para dar continuidade na feijoada. E agora eu vou apresentar para vocês nosso mise en place, que ele consiste em a maioria da parte das carnes de porco. A gente usa, primeiro de tudo, a costelinha in natura mesmo, nada salgado. Eu não tô usando nenhuma parte salgada porque eu prefiro de preferência como é o meu gosto. E eu acho que fica mais saborosa, porque você consegue agregar o sabor durante o cozimento dela. Aqui nós temos o lombo de porco também in natura. Aqui nós temos a linguiça calabresa. Eu uso, que eu gosto muito, a barriga do porco. Eu não uso bacon, eu prefiro usar a barriga do porco porque ela é muito mais saborosa e agrega muito mais sabor pro cozido. Aqui nós temos o rabo do porco. Aqui nós temos o pezinho do porco, que também é polêmico. Muita gente não gosta das partes que não são nobres do porco, só que ela agrega muito sabor na nossa feijoada. Então é essencial que você faça com ela para ter o sabor de uma verdadeira feijoada. E por último a gente tem nossa carne seca, que eu fiz a dessalga dela de 12 horas dentro da geladeira, trocando a água mais ou menos de 3 a 4 vezes. Você troca e volta para a geladeira, que ela faz a dessalga perfeita, que também não vai atrapalhar na hora da gente poder incrementar e terminar nossa feijoada. Aqui eu tenho cebola cortada, que eu vou fazer o refogado depois que eu selar todas as minhas carnes. Eu tenho o alho picadinho, que também eu vou usar depois para refogar, depois que eu selar todas as carnes. Folha de louro, que agrega muito sabor. Aqui na nossa cozinha a gente usa muita erva fresca. Aqui todo mundo brinca, fica brincando, mas a gente adora erva fresca aqui. Aqui eu tenho um segredinho que depois, na hora que eu for adicionar, eu vou contar para vocês o que a laranja vai fazer na nossa feijoada. Ela vai depois que eu incorporar e colocar tudo na panela. Aqui nós temos o paio. O paio também, eu utilizo ele inteiro, eu deixo ele cozinhar, e depois que tiver cozido, eu retiro ele, corto e volto ele para poder terminar. E para iniciar nossa feijoada, eu vou deixar minha panela aquecer. Ela vai pegar uma temperatura. Depois que minha panela aquecer, eu vou regar com azeite. Eu vou começar, primeiro de tudo, selando as partes do porco que são mais duras, que precisam de mais tempo para cozimento. Então eu vou começar selando a nossa costelinha, primeiro de tudo, a costelinha de porco. Como eu estou usando uma panela larga, grande, eu consigo selar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Só que se você for fazer em casa e tiver uma panelinha pequena,
Você sela uma carne de cada vez para poder manter a suculência da carne. Esse processo, quando a gente sela, a gente mantém todo o sabor da carne dentro dela e a gente agrega sabor ao cozido, porque a gente vai fazer um fundo da panela para poder cozinhar o feijão. Agora, eu vou adicionar a nossa barriga de porco para poder selar junto com a costelinha. Vou adicionar 3 folhas de louro para agregar sabor. Quando a erva entra em contato com o azeite quente, o óleo quente, ela solta o óleo essencial. E isso agrega sabor inteiro no nosso cozido. Eu vou deixar minha carne selar primeiro. Tá bem espalhadinha no fundo da panela para poder selar uniforme todos os pedaços. Passado 3 minutos, vou virar as minhas carnes. Isso é um tradicional guisado, a gente está selando a carne antes de colocar ela no cozido. Então a gente está mantendo toda a suculência dentro dela. A carne não vai perder líquido, então o líquido vai ficar todo dentro dela e vai agregar muito mais sabor ao nosso cozido. Enquanto eu selo minhas carnes, eu vou chamar hoje o meu sous-chefe, que é o meu braço direito aqui no restaurante, para poder dar uma mão pra gente. Ele vai dar uma auxiliada aqui, vai fazer o arrozinho, vai ajudar a gente a preparar a couve, fazer os complementos da nossa feijoada. Chega aí, Gustavo. Esse é o meu sous-chefe, Gustavo, bom, meu parceiro e meu braço direito na cozinha aqui no restaurante. E ele vai dar uma mão aqui pra gente poder executar os pratos. Pessoal, e depois a gente vai receber nossa convidada, que vai ser uma professora de história, que vai ajudar a gente a debater sobre esse assunto que é muito polêmico. Da onde veio a feijoada? Qual é a sua raiz? Muitos dizem que ela é descendência europeia, que ela é uma adaptação do cassoulet, que é um prato clássico europeu. E muitos acham também que ele é um prato que teve raiz na senzala, pois os senhores utilizavam as partes nobres do porco e descartavam as partes que eles não achavam nobre, que como a gente está usando aqui, o rabo, o pé do porco, para os escravos poderem consumir. Voltando aqui na nossa feijoada, depois de selado a nossa barriga e costelinha de porco, eu irei retirar da panela e deixar ela descansando. Aí, pessoal, nosso fundo já está começando a ser feito na panela. Ela já vai trocando a cor, vai ficando mais dourada, que foi a primeira passada das carnes que a gente fez. Agora, eu vou adicionar mais um pouquinho de azeite no nosso fogo e selar o rabo. Polêmico esse, hein? Muita gente gosta e muita gente não gosta do rabinho do porco. Eu vou selar agora, como eu expliquei para vocês, a minha panela é grande, então eu consigo selar 2 coisas ao mesmo tempo. Eu vou selar o rabo e o pé do porco. Como eu expliquei para vocês, vou deixar selar mais ou menos de 2 a 3 minutos cada lado da proteína e depois eu vou retirar e terminar de selar o que falta de carne. Vou adicionar aqui mais umas 2 folhas de louro, que a gente gosta bastante e traz muito sabor. E vou dar uma temperadinha na minha carne. Agora eu já começo a temperar para o sal poder ficar no fundo da panela e trazer mais sabor para o cozido. E agora uma coisa que eu vou falar para vocês. Quem não gosta daquela feijoada caseira, feita em casa, que serve muita gente. Você pode trazer sua família, seus amigos, seus parentes. Dá para todo mundo comer de boa, tranquilo. Agora eu vou virar de novo já a minha carne, para ela poder selar o outro lado. Gente, vocês pudessem sentir o aroma que tá subindo dessa panela, é brincadeira. Ainda bem que vocês não sentem do outro lado, senão todo mundo ia estar com vontade de comer agora. Gente, essa parte ela parece chata, mas ela
é ela que vai agregar todo o sabor da nossa feijoada. Por quê? A gente está preparando um fundo na panela. A feijoada ela é feita inteira numa panela só. Então a gente está preparando um fundo nela para depois vir com o cozido, vir com o feijão e terminar de cozinhar, que a gente vai cozinhar mais ou menos 1h30, 2 horas com a panela aberta. Anota essa dica, não esquece, não pode fechar a panela. Não sei se vocês estão acostumados a fechar a panela de pressão, mas aqui a gente não cozinha com a panela fechada. Tudo feito na panela aberta. Agora eu vou retirar o nosso pezinho de porco e o rabo. Vou reservar ele de novo no mesmo bowl que eu já usei. Vou retirar as folhas de louro também para ela não poder queimar e não trazer um sabor não agradável para o nosso prato. Depois a gente joga mais na hora que for cozinhar. E por fim eu vou selar o lombo e a nossa carne de sol. O lombo e a carne de sol. Colocar tudo no fundo da panela. Depois eu vou dar mais uma regadinha de azeite. Gente, eu estou usando um fogão industrial, então o meu fogo aqui ele é muito alto. Você que for fazer em casa, você pode usar a sua chama média para alta, para poder selar bonitinho, porque se ele tiver em fogo baixo, não sela a carne. Isso é muito importante, o fogo tem que estar alto para poder selar a carne. E o Gustavinho aqui, ó, vai arrasar num arrozinho branco, fresquinho, que vocês vão ver. Você vai dar vontade de comer na hora. Gente, só lembrando, eu estou primeiro selando as carnes que elas precisam cozinhar por mais tempo, para depois adicionar as carnes que são mais moles, que não precisam daquele tempo de cozimento para poder chegar no ponto. Que vai ser o quê? A nossa calabresa e o paio. Eu vou adicionar eles só depois para eles poderem finalizar o prato. Agora eu já vou virar de novo a minha carne para poder selar o outro lado. Gente, é sério, o cheiro que tá subindo dessa panela, vocês não têm noção. De verdade, vocês não têm noção. Vocês estão vendo quanta carne tem nessa feijoada, né? É aquilo que eu falei pra vocês, é um prato que serve muita gente. Então pode convidar a família, se vocês for fazer em casa, que serve a família inteira. Só botar mais água no feijão. Pessoal, se você de casa estiver acompanhando essa receita, siga esse passo a passo, que é muito importante para uma feijoada muito saborosa. Por quê? Agora, depois da gente selar as carnes, nós temos um fundo na panela. Esse fundo vai agregar muito sabor no nosso cozido. Ele é um fundo que vai dar todo o toque da nossa feijoada. Agora, eu vou adicionar mais um fio de azeite. Vou refogar nossa cebola nesse fundo. Agora eu posso dar uma baixadinha no fogo, porque eu quero que a cebola refogue e pegue todo o sabor do fundo da panela. Vou mexer até a cebola trocar de cor. Eu vou deixar o fogo um pouquinho mais baixo para poder soltar do fundo da panela o que pegou. Vou vir com mais um pouquinho de azeite para poder fritar a cebola bem lentamente e ir soltando o nosso fundo. E pessoal, você que está em casa fazendo uma receita, é um cozido, qualquer cozido que vocês fizerem, pegou aquele fundo da panela, não se preocupem, não vai amargar o seu cozido, ele apenas vai agregar mais sabor. Porque dali você pode refogar a sua cebola e poder cozinhar. Ele não amarga, pode ficar tranquilo, vai apenas agregar sabor ao seu cozido. E eu garanto para você que vai ficar muito mais saboroso. Minha cebola começou a trocar de cor.
Agora eu vou vir com o nosso alho picadinho fresquinho. Adicionei o alho para poder fritar. Agora eu vou vir com a nossa folha de louro, igual eu expliquei para vocês. As ervas, quando elas entram em contato com o óleo quente, elas soltam o óleo essencial da planta. Então, ela vai soltar todo o gostinho do louro no fundo da nossa panela com essa cebola, ó, vai ficar coisa divina. Vou dar mais uma fritadinha. Mas uma coisa muito importante é que a água tem que estar quente para a gente adicionar na hora que for cozinhar o feijão. Então a gente tem aqui um caldeirãozinho de água, que eu já deixei ela pré-aquecida, agora eu só vou retornar, dar mais uma aquecida nela, para poder na hora que eu vim com o feijão e as carnes, eu colocar a água já aquecida dentro da feijoada. Pessoal, o feijão, eu deixei ele de molho por 4 horas. Existem muitas pessoas que falam que você tem que deixar o feijão 12 horas de molho. Só que quando você deixa 12 horas de molho, ele perde a cor dele. Então, aqui a gente está tirando todas as toxinas nesse tempo que a gente deixou de molho e garantindo a cor do nosso cozido. Ó, pessoal, o fundo da panela tá tudo dourado, cebola dourada, alho dourado. O alho só não pode passar muito para ele não poder amargar o prato de vocês, tá? Então ele tem que ser dourado, não esqueçam disso. O alho amarga. Depois de tudo dourado, eu vou adicionar o nosso feijão preto. Lembrando, nosso feijão preto ficou de molho durante 4 horinhas. Vou dar uma misturada com o fundo da panela. Gente, é essa hora que a mágica acontece. Vocês vão ver a panela ficar branquinha de novo, branquinha por baixo. Ficando clarinha, porque ela tá soltando todo o sabor que a gente selou as carnes, ela vai soltar no feijão agora. Ó, misturei com o fundo da panela. Agora eu vou vir com as carnes que precisam cozinhar por mais tempo, que são as carnes que eu já selei. Eu vou adicionar todas elas junto com o meu feijão. Todas seladinhas. Essa gordurinha que fica, pode jogar aqui também, que fica no fundo da panela. Só vai trazer mais sabor para nossa feijoada. Pessoal, para a gente fazer uma feijoada bem carnuda, gostosa, a nossa proporção é de 1 kg de feijão para 3 kg de carne. Então aqui no total eu tenho 3 kg de carne. Eu comprei um pouco de cada carne para poder adicionar em 1 kg de feijão. Ó, lembrando, estou fazendo aqui 1 kg de feijão para 3 kg de carne. Essa panela aqui eu consigo servir em torno de 25 pessoas com um arrozinho branco, uma farofinha de farinha de mandioca e uma couve cozida, uma couve refogada. Eu consigo servir em torno de 25 pessoas, então é um prato bem acessível para todo mundo, um prato para você poder fazer com a família em casa, chamar os amigos e comer uma boa comida. Terminei de adicionar minhas carnes, agora eu vou vir com a minha água aquecida e vou virar ela aqui na panela, no caldeirão. Mexi um pouco do feijão, agora eu venho com a panela, com água quente. Eu vou usar em torno de 5 a 6 litros de água para 1 kg de feijão. Então na hora que você for pôr a água, eu gosto de ir adicionando a água aos poucos, porque ele vai cozinhando, vai agregando sabor e depois eu vou adicionando mais água quente também. Coloquei mais um pouco de água para ferver, porque agora eu vou deixar ela ferver. E depois eu vou adicionando mais um pouco de água. Assim que for secando, for engrossando o caldo, eu vou adicionando mais água. Ferveu aqui, agora eu vou dar uma temperada com sal. Eu não coloco muito sal porque eu vou experimentando. Então eu vou fazendo por etapas, vou colocando sal por etapas. Agora, gente, eu vou temperar a feijoada para vocês. Além do sabor que a gente já agregou com o fundo e com as folhas de louro, alho, cebola, agora eu vou com os nossos temperinhos secos. O primeiro tempero, cominho. Isso aqui também é polêmico. Tem pessoa que ama e tem pessoa que odeia. Só que numa boa feijoada, num bom cozido, tem que ter um cominho. Ele combina muito bem com o grão. Então vamos botar cominho na nossa feijoada.
Vou adicionar também um pouquinho de páprica picante, para poder dar uma pimentinha, um picantezinho agradável. Pessoal, agora é o segredinho do chefe. Nesse caldeirão, a gente vai adicionar laranja. Isso mesmo, não fiquem surpresos, mas a laranja faz o quê? A ação da laranja é para poder cortar, equilibrar o prato e cortar um pouco da gordura. Então aqui, ó, eu tenho 2 laranjas descascadas, mesmo só cortada ao meio, e eu vou adicionar elas no meu cozido, que ela vai ajudar a equilibrar a gordura, porque carne de porco é gordurosa, a gente não tem muito para onde correr. Então a gente usa nossas técnicas para poder dar uma diferenciada no prato. Adicionei a laranja, vou mexer e deixar cozinhar por 1h30 com a panela aberta. Gente, não tampa a panela. Deixa a panelinha aberta, tenha paciência, porque no final vai ser recompensante. E para provar que esse é um prato família, você pode deixar aqui, ó, cozinhando 1h30, sair ali, ó, trocar uma ideia com seu amigo, conversar com a família e deixar aqui cozinhando. Ó, é um prato perfeito para você fazer em família, então vocês já sabem, hein? O que fazer em família já tem aqui a receita hoje. Agora, pessoal, depois de 1 hora aqui cozinhando, com a tampa aberta, não se esqueça, nosso caldo já tá começando a engrossar, já tá tudo encaminhado. Agora a gente vai adicionar o que faltou na nossa feijoada, que foi a calabresa e o paio. O paio, eu vou adicionar ele inteiro, vou deixar ele finalizar cozinhando inteiro e depois eu corto ele na hora de servir. E finalizo a feijoada. Então a gente está utilizando aqui 4 paios. Coloquei o paio, agora eu venho com a nossa linguiça calabresa, que agora ele vai cozinhar mais em torno de meia horinha para poder finalizar, terminar de engrossar o caldo, para a gente poder servir. Olha isso aqui, gente. Tá uma sacanagem o cheiro disso aqui. Bem carnuda e com aquele sabor especial. Agora a gente vai esperar mais meia horinha, vou adicionar mais um pouquinho de água quente, só para não abaixar o caldo e deixar finalizar. Pessoal, agora eu vou dar mais uma dica para vocês, que é o nosso vinagrete especial. Aqui a gente cortou tomate, cebola, coentro e salsinha. Aqui a gente temperou com um limão e agora eu vou finalizar para vocês verem, porque é um molhinho ardido para quem gosta de pimenta, para poder servir junto com a feijoada. A gente vai finalizar ele com pimenta dedo de moça cortada em pedacinhos e vai da sua preferência. Você pode servir ou com a semente, que fica um molho mais ardido, ou você pode servir só a casca dela picadinha e adicionada no vinagrete, que também fica um ardidinho, só que mais suave no paladar, de quem não é muito chegado na pimenta. Aqui a gente mexeu nosso vinagrete, está temperadinho. E agora eu vou adicionar o caldo do nosso feijão, porque ele vai ficar um vinagrete que vai encorpar junto. Na hora que a gente colocar o prato, a gente coloca o caldo e ele pega e dá todo o sabor para quem ama pimenta. Então essa é uma dica que vocês, quem gosta de pimenta, vai gostar muito. Então a gente pega nosso vinagrete e vamos adicionar o caldo da nossa feijoada. Não tem problema vir uns carocinhos de feijão, porque depois vai misturar tudo, mas é mais o caldo que a gente pega mesmo, só para poder complementar o vinagrete. Aqui, ó. Adicionei o caldo e tá aqui nosso vinagrete apimentado, para quem gosta adicionar junto na feijoada. Agora, pessoal, vou fazer mais um dos nossos acompanhamentos, que é tradicional para acompanhar a nossa feijoada, que é uma couvinha refogada. Vamos fazer do jeitinho tradicional. Aqueci minha panela, vou deixar ela pegar uma temperatura para a couve não poder murchar a hora que ela entrar em contato com a panela. Então eu deixo ela pegar uma temperatura aqui. Então vamos lá, para começar a panela aqueceu. Um fiozão de azeite, que a gente gosta de caprichar no azeite. Vamos fritar o nosso alho, um alho picadinho fresco in natura, bem picadinho. Vou
Vou deixar ele dar uma dourada aqui na minha panela para poder adicionar a couve. Deixa ele fritar em fogo médio até ele ficar douradinho. Nossa, o aroma, o cheirinho do alho subindo, muito gostoso. Aí, pessoal, ele tá começando a trocar de cor. Pra ele ficar bem crocantezinho, a gente deixa ele dourado, pra ficar mais saboroso na couve. Ele começa meio que grudar um no outro e trocar a tonalidade, fica dourado. E agora a gente vem com a nossa couve. Jogar mais um fiozão de azeite, pra poder refogar ela bem. Com aquele gostinho gostoso de azeite. E a gente vem com a nossa couve. E aqui a gente só dá uma mexida para ela não murchar 100%, só para tirar o alho de baixo e ela entrar em contato com a temperatura mais alta. Dou uma mexidinha rápida, só para ela ficar com a cor viva e dar uma pequena cozinhada. Uma temperadinha de sal por último, para não poder murchar a couve. Aqui a gente dá uma temperadinha com sal. E tá pronta. Só desligar, porque o tempo que ela fica na panela ela termina. É apenas uma passada bem rápida mesmo. Ela fica nem um minutinho na panela e ela tá pronta. Que é o jeito mais gostoso de você servir. Fica crocante, saborosa, não perde textura, não perde aroma. Torradinho, douradinho, perfeito. Muito bom. Agora, pessoal, depois que cozinhou 1h30, eu adicionei o paio. Agora eu vou pegar, ele cozinhou aqui meia hora. Eu vou tirar o paio e aí agora eu fatio ele. Ele cozinhou, ó. Ele tá cozidinho. E agora eu pego e dou o corte nele para poder voltar para nossa feijoada. E agora a gente, depois de cortar, a gente pega e volta ele para nossa feijoada. Que agora ele já tá cozidinho. Deixa ele cozinhar dentro do saquinho e volta para feijoada. Depois de 2 horas esperando, chegou a hora mais esperada por todo mundo que tá aqui. Que é a hora da gente servir a nossa deliciosa feijoada. Gente, olha isso aqui, quanta carne tem nessa feijoada. E agora é a hora da gente servir e bater um papo com a nossa convidada especial. Fala pessoal, estamos aqui no nosso primeiro episódio. Depois de ter preparado essa feijoada maravilhosa, estou aqui recebendo meu marido e parceiro Eduardo, nossa convidada especial Ana Beatriz, turismóloga e pesquisadora. E hoje eu vou dar uma introdução sobre a influência da cultura negra na alimentação brasileira. E para isso, meu marido vai puxar um pouco mais do assunto para a gente começar nosso bate-papo. Antes disso, né? Vamos falar para a Ana se apresentar um pouquinho, contar para a gente o que ela faz. Isso. Eu, como já mencionado, né, eu sou Ana Beatriz, sou formada em turismo e pesquiso a cultura afro-brasileira, principalmente o patrimônio, né, imaterial e material, e também sou produtora, então faço um pouquinho de tudo aí. Agora eu vou bater um papo com vocês. Tá bom. Ô, Ana, então antes da gente Começar a nossa conversa, vamos dar uma aprovada provadinha. nessa feijoada. Tô ansiosa. Fala se está aprovada ou não. Ui. A Ana, ela estava lá nos bastidores, enquanto a gente gravava, acompanhando a receita, a gente falou um pouquinho sobre a feijoada e... Provou, Ana? Uhum. Maravilhoso. Tão bom quanto o cheiro. Ô, Ana, fala pra gente, você que conhece um pouco da
da história negra, da história do nosso povo. O que você conhece desse mito, que a feijoada ela Tem descendência europeia ou outros falam que africana? ela é africana, vinda dos escravos. Eu acho que mais do que a gente bater o martelo de, de fato, se quem é o pai da feijoada, né? Quem é a mãe, a gente entendeu o processo da construção da feijoada. Sim, Ela tem, né? A gente sabe que já existiam os guisados europeus, mas é aqui no Brasil, no Brasil colonial, que vai ser acrescentado as carnes de porco, que sim. vai ser acrescentado o feijão preto, que vai se formar o prato como a gente conhece hoje. E o que esse prato representa, né? É um prato que vai representar uma reinvenção de uma cultura, né? Com saberes africanos, que vieram para o Brasil e nasce esse prato representando uma reinvenção e resistência, né? Esse processo contínuo de ressignificação da cultura. Eu acho que mais do que definir de fato quem inventou e qual momento foi, a gente entender O porquê? porquê a feijoada é ligado à cultura negra. Sim. Você falando um pouquinho disso, de questão de resistência, né? Eu acho que a história negra é a história que teve mais dificuldade de resistir, de existir, e de hoje a gente ter dados mais concretos para a gente poder falar é isso, é aquilo ou é aquilo outro, né? Porque parece que assim, igual a gente falou lá atrás da feijoada, né? A feijoada foi criada pelos escravos com os restos de carnes, daí vem alguns historiadores, normalmente historiadores brancos, falar Brancos. não, Com certeza. é uma Um prato de descendência europeia, dos descendência europeia que foi guisados, adaptado que aqui foi no adaptado. Brasil, né? Só que a gente não tem esses relatos em livros, tipo, contando da história negra. A Não, não maioria da tem. história é contada por historiadores brancos que explicam um pouco da parte deles, né? Só que a história da parte negra foi apagada. E a gente não tem muitos relatos, então a maioria das pessoas ficam meio perdida em relação a isso. E eu acho que mais do que isso, eu não sei se você sente isso, eu quero até saber de você, o que você acha. Com o passar do tempo, assim, quando a gente fala de alguma coisa que você fale, não, isso aqui é de origem negra, isso aqui é descendência africana, isso aqui veio dos escravos, né? Você sente que toda a nossa história às vezes é jogada para debaixo do tapete e fica no ar. Apagada. Sim, sem dúvidas. Quando a gente vai olhar para a falta de registros da história negra no Brasil, a gente tem que lembrar que é parte de um projeto de apagamento, seja por queima de arquivo, seja por falta de registro mesmo. Recentemente, a gente viu no sul do Brasil a venda de documentos de escravizados. Então, tudo isso faz parte de um projeto, né? A própria vinda dos imigrantes europeus, né, no século XIX e XX, fazia parte de um esquema realmente de apagamento histórico para tentar futuramente ter menos negros no país. Então a gente precisa entender de onde vem essa falta, né? Porque dar voz, falar sobre isso, registrar e pesquisar se torna um ato político também. Por isso que é muito importante, hoje principalmente, né, com a grande entrada de pessoas pretas na universidade, é aí que a gente começa a mudar a história, a gente pesquisar e dar voz para quem precisa, né? Não dar voz, começar a falar, porque eles sempre falaram, né? Sempre estiveram aí, mas a gente passa o microfone e começa a ouvir esses gritos de forma mais latente e conhecer. Sim, perfeito. Ô Bia, nos livros de história a gente não fala muito sobre a culinária africana, só que ela tem muita influência hoje pra gente aqui na nossa culinária brasileira. O que você acha? Quais as influências que a gente tem hoje? Tipo assim, a gente consome muito prato que tem influência africana, só que a gente nem imagina. E hoje a maioria do nosso consumo tem essa influência, só que como você falou, como a gente teve o apagamento da história, então a gente não tem esses relatos hoje presente. O que que você acha? Me fala um pouco mais sobre esses alimentos, o que que você tem para falar pra gente?
Eu acho que temos muitos ingredientes na própria base da nossa culinária que demonstra que é uma influência gigantesca, né? O azeite de dendê, eu acho que não só com um saber africano, mas afro-indígena, né? Também dos indígenas. A base da nossa alimentação é a mandioca, é o milho. E aí, quando a gente, ó, às vezes a gente escuta, culinária popular, história popular, não sei o que popular, e a gente vai olhar, é negra, É negra. A maioria é sabe? A negra. maioria das vezes é Uhum. negra. E cada um desses elementos que a gente citou faz parte, né, de uma comunidade de povo de terreiro, de uma comunidade quilombola, que protagoniza a nossa culinária. E mais lembrar do que a culinária brasileira, a afro-brasileira, não é uma variante da culinária brasileira, ela é basicamente a base, né. Ela Quem cozinhava antigamente não era a dona, Aham. a sinhazinha branca, era os Não. peitos. Então, essa reinvenção, né, de: "Ai, a receita é assim, mas como que a gente vai fazer adaptar com o que a gente tem?". E até incrementando os conhecimentos de técnica de defumação, técnica de fermentação, esse saber é alterado aqui no Brasil e se torna fundamental, né. O saber afro-brasileiro na culinária é a base de tudo. Sim, a gente tem a influência da conservação também, né? Antigamente, tipo assim, como os alimentos tinham que ser conservados, a gente não tinha geladeira, não tinha como conservar. Então a gente tem essa influência que vem deles da defumação, de salgar a carne para poder conservar. Então tudo isso é ligado e a gente não dá essa atenção devida, né? É Exato. curioso que muita gente subestima o nosso alimento local. E ele, no mundo afora, ele é reconhecido. A gente tem grandes chefes que hoje valorizam muito o nosso ingrediente local, como Alex Atala, Rodrigo Oliveira. E o que que você acha dessa contradição? Eu acho que a gente cai novamente na questão do racismo estrutural, né. As pessoas não valorizam seu próprio prato, a gente e lá fora não veem como algo, né, que Eles bonito, glamorizam. é mais a coisa até do Do exótico, exótico, né, exato. no exótico. Uhum. Então, pra gente conseguir a gente quando a gente vai lá fora, a gente tira o prato, o valor simbólico que ele tem, a história, e a gente só leva os ingredientes, a forma de fazer, isso, aquilo, tira completamente do contexto, né. Então, se a gente vem para cá, a gente coloca no contexto, a gente fala dessa história, dessa memória, a memória social que o prato carrega e começa a valorizar aqui dentro, a história muda, a situação muda, né. Porque até um pouco da elitização, né, a gourmetização do prato, a gente vai ver como exótico. Às vezes você não paga, como a gente falou aqui fora das telas, né, às vezes a gente não paga caro para comer uma feijoada, mas às vezes a gente paga caro para comer uma massa Uma massa que não vem pequenininha, quase que não nada, vai exato. encher Que não tem um o tanto de bucho. técnica que uma feijoada tem, porque Exato, sabe. envolve várias técnicas, né? E às vezes é mais simples, só que a gente glamoriza, né? Pelo que a gente tem de contexto social, de história que é imposto pra gente, né? Vamos levando isso como sem olhar de fato como comer também um ato político, Sim, também é um né. ato político. E sabe o que que eu acho? Eu acho que assim também, a gente está falando, você falou sobre racismo estrutural. Se a gente der um passo atrás, o Brasil foi colonizado para Colonizado. ser explorado, né? Com isso, o que que eles fizeram? Eles criaram um povo que tem vergonha de ser ele mesmo, se a gente for parar para Sim, pensar, né? Por isso que a gente sim. tem acreditado, né, que brasileiro tem aquela síndrome do cachorro vira-lata, né? Então Uhum. tudo que vem de fora é melhor, né? Exato, Então eu exato. acho que quando a gente fala de colonização, foi um dos resquícios péssimos, horríveis que deixou pra gente, foi isso, né? A gente deixar de valorizar aquilo que é nosso, que a gente tem. E a gente tem uma Exato. cultura muito rica, a gente tem o melhor solo do mundo, então a gente é o país mais rico em questão em tudo, a vegetação, a tudo da alimentação a gente é o país mais rico e a gente não valoriza o quanto que a gente tem, né? A gente quer ser o mais distante possível do que nós somos. O negro quer ser mais distante possível do negro, né, de ser preto. O brasileiro quer ser o mais distante possível de ser brasileiro. O que eu acho muito engraçado é a pessoa que às vezes
vai morar fora, mas valoriza muito o arroz e feijão quando tá lá fora. Aqui dentro não tem o mesmo valor que tem aqui. Então, vem muito disso, do processo histórico do Brasil, de ter vergonha de ser brasileiro, de ter vergonha de ser africano, de ter vergonha, porque é ruim, né? É sinônimo Marginalizaram, né? Tipo, Isso. fizeram do negro algo ruim. Só que hoje a gente consegue aos poucos reverter essa história, só que tá bem longe ainda da realidade que a gente teria que ter, né? Mas espaços como esse ajudam Sim, muito a gente sim, com reverter essa certeza. história. Espaços para falar sobre isso, para contar sobre isso, mostrar o outro lado da moeda é uma construção de formiguinha, mas a gente um Só dia que faz talvez chega diferença, lá. né? Exato. Faz Faz muita completamente, diferença. completamente. E, Bia, vamos para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo. Uma feijoada brasileira bem preparada ou um cassoulet francês? Com certeza uma feijoadinha. Não sei Com nem quem é certeza, caçula né? francês. Eu gosto de uma feijoada, um arroz e feijão, sabe? É o alimento rico da gente, né? É, aquele Aquele que momento ali nutre a gente. que Uhum. nutre e, como dito, a gente não tá comendo só a comida, a gente tem uma conexão, tem uma memória, tem uma Uhum. ancestralidade ali de pensar e, meu Deus, com tão pouco fizeram algo Uhum. tão gostoso, né? Exato. Com certeza uma Com feijoada. restos, né? Que o pessoal fala que é resto, tipo, que é o nariz, é o pé, é a orelha. A gente juntou tudo isso e fez um cozido maravilhoso que é tradicional hoje, que reúne todo mundo em volta da mesa, né? Pra Aham. poder desfrutar e comer uma boa comida. Tem o dia da semana certo de comer a Sim, a feijoada, feijoada, né? exatamente. Tem o período certo de comer a feijoada, Exatamente. começa o friozinho, Já dá aquela vontade, né? com certeza. Ana, muito obrigado por você ter vindo, ter aceitado esse convite. E para quem não sabe, a Ana ela não tá só aqui na mesa com a gente, ela tá nos bastidores ajudando a gente em Sim. todos esses 4 episódios. E esses 4 episódios pra gente é muito importante, né? Porque a gente, além de ensinar as pessoas a prepararem uma comida tipicamente brasileira, a gente quer resgatar isso, né? Que as pessoas elas saibam o que elas estão comendo, da onde Sim, que da onde ela veio, veio. e que elas tenham orgulho de comer uma comida tipicamente brasileira, que elas consigam olhar e falar, poxa, Valorizarem. valoriza aquilo que vocês Uhum. têm como prato, como cultura, e principalmente toda a história que vem por detrás dessa refeição que a gente está tendo aqui. Muito obrigado, viu, Ana? Eu que agradeço o convite, pessoal. Estou muito feliz em fazer parte, né, de ter feito parte desse bate-papo e desse projeto também. E parabéns para Muito vocês obrigado. por tudo e A gente tá arrasem. muito feliz, muito contente mesmo. Muito obrigado, viu, Bia? Imagina.